Olá, pessoal aí dos primeiros anos. How are you doing? Hope you're fine. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E na videoaula de hoje, nós vamos trabalhar um pouco aquela canção Don't Take Your Guns to Town. Tá, mas eu já expliquei a canção, sim, eu já expliquei. Mas agora nós vamos trabalhar essa canção como forma de pronúncia, como prática de pronúncia, tá bom? Então eu vou ler alguns trechos dela e pedir, dar um tempinho aí para vocês repetirem, para vocês mesmos praticarem a pronúncia. E, além disso, em alguns trechos a gente vai comentar como que a gente pode formar outros textos a partir desse. Apesar que esse texto aqui é bem claro, dá para entender bem, mas como que a gente pode fazer um texto narrativo, contar uma história em inglês, aproveitando esse texto aqui, tá? Vamos lá, vamos começar aí pela prática de pronúncia. Vamos pegar a primeira parte. Vamos lá. Vocês conseguem falar aí, ó. A young cowboy named Billy Joe. Tá? A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. Grew restless on the farm. Grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust. A boy filled with wanderlust. Who really meant no harm. Who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots. He changed his clothes and shined his boots, and combed his dark hair down. And combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out. And his mother cried as he walked out. Tudo bem até aí? Muito bem. Então, quando nós vamos contar para alguém ou escrever um texto em inglês, a gente pode aproveitar essa parte aqui, ó. He changed his clothes and shined his boots. Que está falando coisas corriqueiras que uma pessoa faz antes de sair de casa. He changed his clothes. Ele trocou de roupa. Então, people change his clothes when will leave home. As pessoas trocam de roupa quando vão sair de casa. Tá? And shine his boots. No caso aqui ele usava botas. Ele ilustrou suas botas, mas também eu posso trocar a palavra boots pela palavra shoes. Ilustrou seus sapatos. He shined his shoes. Tá? Mesma coisa. Ou então, se eu quiser usar a palavra tênis, é claro que ninguém vai ilustrar o tênis, né? Mas vai limpar, por exemplo, he cleaned his sneakers. He cleaned his sneakers. Ele limpou o seu tênis. Certo? And combed his dark hair down. Normalmente a gente vai falar simplesmente he combed his hair. Ele penteou o seu cabelo. He combed his hair. And his mother cried as he walked out. E aí vem a parte do refrão. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. Aí a gente tem que sempre lembrar do verbo take. Vou até marcar aqui para vocês. E do verbo leave. O verbo take e o verbo leave. Que a gente lembra que o take é sempre para pegar, levar, tomar. Tomar no caso de alguém. E o leave é o verbo largar, deixar. Mas também é usado para deixar a casa, sair de casa. A pessoa, quando vai sair de casa. Por exemplo, I leave the home
at 6 o'clock. Eu saio de casa às 6 da manhã, por exemplo. Tá? Então, o verbo take e o verbo leave, a gente tem que ter na ideia que ele serve. Né? O take serve tanto para pegar, largar ou tomar algo de alguém, né? Ou de algum lugar. E o leave serve para deixar, largar ou sair de casa. Ou sair de qualquer outro lugar. Leave a hotel, por exemplo. Deixar o hotel. Ok? Isso é muito importante na hora da gente contar uma história para alguém. Tá? Don't take your guns to town. Não leve suas armas para a cidade. Leave your guns at home. Deixe as suas armas em casa, que está dizendo aqui. Okay? É claro que eu posso trocar a palavra gun por qualquer outra. Tá? Cell phone, por exemplo. Don't take your cell phone to town because it's dangerous. Vamos supor que você está numa cidade perigosa. Então alguém diz, don't take your cell phone to town because it's dangerous. Não leve o seu celular para a cidade porque é perigoso. Leave at home. Tá? Deixe ele em casa. Leave at home. Okay? Então, seguindo. E essa parte aí, ó. He laughed and kissed his mom. He laughed and kissed his mom. Right? And said, your Billy Joe is a man. And said, your Billy Joe is a man. I can shoot as quick and straight. I can shoot as quick and straight as anybody can. As anybody can. But I wouldn't shoot without a cause. But I wouldn't shoot without a cause. Right? I'd gun nobody down. I'd gun nobody down. But she cried again as he rode away. But she cried again as he rode away. Aí, bem simples, né? Depois aí, repete-se o refrão. He sang a song as on he rode. He sang a song as on he rode. His guns hung at his hips. His guns hung at his hips. Aqui a gente pode lembrar de dois verbos, além de praticar a pronúncia. A gente pode lembrar do verbo hung, né? Que tem as variações de hang, por exemplo, né? Hang, que é pendurar. Né? Tem até um ditado em inglês que diz que our home is where we hang our hat. Né? A casa é onde nós penduramos o chapéu. Né? Hips, a palavra hips, que seria cintura, quadril, cintura, hips. Okay? A gente ouve em outras partes por aí a palavra hips. Então, quando vocês forem lembrar, por exemplo, de falar essa parte do corpo, vão lembrar aí do his guns hung at his hips. Aí vai lembrar hips, cintura, tá? Certo. He rode into a cattle town. He rode into a cattle town. Right? Aí a palavra cattle não é muito ouvida, a menos que você vá assistir um filme que fale sobre campo, sobre Velho Oeste, sobre vida no campo. Cattle aí é boiada, tá? Cattle town, então seria um povoado. Um povoado, uma pequena cidade. Cattle town. A smile upon his lips. A smile upon his lips. He stopped and walked into a bar. He stopped
and walked into a bar. Right? Bem fácil, né? He stopped and walked into a bar. And laid his money down. And laid his money down. Right? And laid his money down. But his mother's words echoed again. But his mother's words echoed again. E aí você tem a palavra, o verbo no caso aí, echo. Né? Echoed, que ele está no passado, né? Echoed, ecoaram de novo. Echoed. Tá? Tem palavras que são similares ao português. Então, sempre que vocês lembrarem da palavra, do verbo ecoar ou eco, né? No passado é echoed. Tá? His mother's words echoed again. Bem, depois ele repete o refrão, não tem necessidade de a gente ficar repetindo, aqui na prática de pronúncia. Vamos lá. He drank his first strong liquor. He drank his first strong liquor. Then, to calm his shaking hand. To calm his shaking hand. Right? And try to tell himself. And tried to tell himself. He had become a man. He had become a man. Aqui a gente tem o past perfect. Had become. Havia se tornado. Had become a man. Havia se tornado um homem. Okay? A dusty cowpoke. A dusty cowpoke. At his side. A gente pode repetir isso daqui de modo maior, né? A dusty cowpoke at his side. A dusty cowpoke at his side. Began to laugh him down. Began to laugh him down. Aqui a gente lembra aí do verbo begin, que é iniciar, né? Tem lá até a palavra beginner, que é um iniciante, tá? Alguém que está jogando por uma primeira vez, ou poucas vezes, ou começando um trabalho, começando um emprego ali há poucos dias, é um beginner, ok? E tem as variações do verbo, né? Ele é um verbo irregular, então o passado dele é began, ok? Began to laugh him down. Eu já expliquei para vocês no outro vídeo que laugh him down é tirar o sarro, fazer gozação, né? Rir dele, tá? To laugh him down. And he heard again his mother's words. And he heard again his mother's words. Right? Bem, ele repete aí o refrão. Na última parte, diz assim: filled with rage then. Filled with rage then. Esse fill aqui. Where is my pen? Here. Where's my pen? Here. Tá? Essa palavra que eu circulei aqui, filled, tá? É com o i curto, tá bom? Filled, filled. Porque quando eu digo feel com o i longo, eu estou falando de sentir. I feel something. Eu sinto alguma coisa. Agora, a palavra fill é o encher, tá? Preencher. Por exemplo, obturações dentárias seria fillings, e não feelings. Fillings, fillings, com i curto, tá bom?
Filled with rage, then, Billy Joe reached for his gun to draw. Billy Joe reached for his gun to draw. But the stranger drew his gun and fired. But the stranger drew his gun and fired before he even saw. Before he even saw. As Billy Joe fell to the floor, as Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round. The crowd all gathered round. Aqui serve também para a gente lembrar da palavra crowd. Crowd é multidão, um monte de pessoas. Tá? Quando a gente assiste um jogo de futebol narrado em inglês, o narrador, antes do jogo, antes da partida, ele diz: Listen to the crowd. Listen to the crowd. How is beautiful. Ouça o público. Veja o público, como é que está fazendo festa, como é que está bonito. Então é crowd. Crowd é a multidão. Quando a gente diz que um lugar ou um veículo está lotado, a gente fala it is crowded. Crowded. Right? And wondered at his final words. Okay? And wondered at his final words. Esse wonder com a letra O, a gente lê wonder, a gente troca em inglês, né? Quando é com a letra A, a gente lê wonder. Quando é com a letra O, a gente lê wonder. Né? Esse wonder é de perguntar. Quando você se pergunta. Tá? Pergunta a si mesmo. And wondered at his final words. E se perguntaram sobre suas últimas palavras que queriam dizer. Né? Que ele as repetiu. Né? Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. Right? Então vejam, gente. Através de uma simples canção, tá? Como essa aqui, a gente pode tirar muito vocabulário dela. Tá certo? E esse vocabulário a gente vai usar sempre na vida cotidiana. Quando a gente lembrar, quando a gente ouvir uma palavra em inglês, em um seriado em inglês, um filme, ou alguém falando, ou escrito em algum livro, a gente pode fazer a associação. Quando a gente ouvir, por exemplo, a palavra crowd, a gente vai lembrar lá do the crowd all gather around. Ok? Quando a gente ouve a palavra take, no sentido de levar alguma coisa para algum lugar, a gente vai lembrar daquela canção lá, Don't take your guns to town. Okay? E é dessa forma que a gente vai aprendendo a língua inglesa, fazendo assimilação das palavras. Ok? Lembrando sempre que o mais importante é a gente pronunciar as palavras de maneira correta. Tá? Porque muitas vezes o que atrapalha, principalmente os brasileiros, né, de aprender inglês, é que a gente acaba pronunciando, nem sempre de maneira errada, mas com, vamos dizer assim, abrasileirando muito a palavra, né? Tem as chamadas fake news. Todo mundo fala, é fake news. Né? Na verdade é fake news. Fake news. Tá? Para falar em inglês corretamente, fake news. A palavra fake tem uma sílaba só. Apesar de ser escrita com 4 letras, F-A-K-E, ela tem uma sílaba só. Fake. Fake. Tá? E news também, né? News. News. Right? Então, sempre procurar saber, gente, isso daí o Google Tradutor ajuda muito, sempre procurar saber a pronúncia correta de cada termo. Ajuda muito. Tá? No aprendizado do inglês, ajuda muito em você desenvolver a conversação, você conseguir entender o que uma pessoa está falando e você conseguir falar com a pessoa. Tá? Ajuda muito, certo? Isso aí, nesse ponto, o Google Tradutor não falha. Tá? Você digitou lá a palavra em inglês. Até hoje, eu nunca ouvi uma palavra mal pronunciada. Como acontece às vezes com outras línguas, né? Outras línguas lá que, por exemplo, né, espanhol, que eu vou estudar,
às vezes o Google Tradutor dá uns erros feios lá. Mas não, no caso da pronúncia, e principalmente em inglês, ele tem acertado. Tá? Eu tenho conferido, ele tem acertado, então pode confiar, tá certo? Bom, essa foi a videoaula, tá? Depois eu vou passar a atividade para vocês. Lembrando que muita gente fica preocupado, falando, mas é até sexta-feira que é para entregar a atividade? Faz assim, gente, mede um prazo de uma semana a partir de quando vocês ficarem sabendo da atividade, quando eu postar a atividade, vocês medem uma semana, é o prazo máximo de entrega, tá? Lembrando que é o prazo máximo. Tem gente que consegue receber a atividade, já fazer e já entregar, tá? Perfeito. Mas tem um prazo de uma semana. Sempre contando a partir de quando eu passei a atividade. Se eu passar amanhã, por exemplo, na próxima quarta-feira você entrega. Se eu passar hoje ainda, na próxima terça-feira você entrega. Tá certo? So, it's all for today. É tudo por hoje. And bye bye. See you next time.